Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje a liturgia celebra o dia do martírio de São Pedro e de São Paulo. Hoje é o dia do Papa. O Evangelho de Mateus está no capítulo 16, dos versículos 13 ao 19. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus dirige uma pergunta ao grupo dos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? Os apóstolos então revelam a Jesus tudo aquilo que eles têm escutado acerca dele. E Jesus devolve a pergunta questionando-os: e vós, quem dizeis que eu sou? Se os apóstolos se calaram, Pedro não hesitou em dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Na medida em que Pedro define quem é Jesus, Jesus passa então a definir quem é Pedro. Tu és pedra, e sobre ti construirei a minha igreja. A partir daquele instante, Pedro passa a ser o primeiro dos apóstolos, por isso chamado de o príncipe dos apóstolos, porque ele é o alicerce sobre o qual se edifica a igreja de Deus, a igreja que abre as portas para o reino dos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. No início desta pandemia, o Papa Francisco, em solene adoração, na solitária praça de São Pedro, debaixo da fina chuva que caía, fez-nos lembrar o evangelho da tempestade em alto mar. Quando Jesus dormia na barca de Pedro e a barca parecia que ia afundar. Jesus desperta, acalma o vento, acalma o mar e a barca então navega em águas tranquilas. Isso para nos mostrar que a barca de Pedro, que é a igreja, nunca haverá de afundar. O Evangelho é claro: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Esta igreja haverá de passar por momentos turbulentos. A barca de Pedro muitas vezes se vê em situações difíceis. Seremos perseguidos? Sim. Pedro foi crucificado. Paulo foi decapitado. Aos olhos dos homens parece que a igreja, que a barca de Pedro está sendo derrotada. Mas aos olhos da fé, a gente consegue ver além e enxergar a vitória desta igreja. Na primeira leitura, Herodes manda prender Pedro. Mas o anjo do Senhor tira Pedro do calabouço e o coloca nas ruas.
Quer dizer, a mão do Senhor sempre haverá de nos conduzir para a liberdade. Feliz é o homem que se deixa guiar, que se deixa conduzir pela palavra, pela voz, pela vontade do Senhor. Na segunda leitura, Paulo diz ao amigo Timóteo que foi conduzido até a boca do leão, mas o Senhor o conduzirá até o reino dos céus. Seremos perseguidos, mas jamais seremos vencidos. O inferno nunca poderá vencê-la, porque nós trazemos conosco as chaves do reino dos céus. A igreja que tem Pedro como alicerce, ela é a ponte que leva os homens do mundo terreno ao reino dos céus. A igreja é a ponte entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. E por que será que a igreja consegue, então, conduzir os homens da cidade dos homens até a cidade de Deus? Porque ela recebeu de Jesus o poder de absolver. Só perdoa quem muito ama. O mandamento desta igreja é o amor. E o perdão é o testemunho mais bonito, mais profundo, mais sincero do amor. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. A igreja não salva, mas ela é caminho de salvação, porque ela conduz os homens a Cristo, que é o nosso Salvador. Assim, hoje, podemos extrair da festa de São Pedro e de São Paulo esta grande lição. Podemos ser perseguidos, mas se estivermos com Cristo, jamais seremos vencidos. Seguir o Cristo não é ter a certeza de viver num mar de rosas, não. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Mas fazer a experiência da cruz não significa ser derrotado, pois a experiência da cruz testa a nossa fé, fortalece a nossa fé. E quem, como Pedro, consegue fazer a sua profissão de fé, mesmo diante da cruz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, pode ter certeza, Jesus não vai te abandonar. Na hora de Deus, na hora certa, a tempestade cessa e a barca encontra-se de novo em águas tranquilas. Não deixe que as tempestades te amedronte, te desespere ao ponto de te tirar de Deus. Mas faça das provações o momento mais propício de professar a sua fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor. Pois o que queremos é, no final da estrada desta vida, poder, como Paulo, dizer: combati o bom combate, terminei minha carreira, mantive a fé. Eu sempre gosto de dizer: podem me levar tudo, podem me tirar tudo, mas me deixe com a minha fé. Porque quando tudo se for, se a minha fé permanecer, eu reconstruo tudo outra vez e ainda mais forte. Nós, católicos, vivemos pela fé. A igreja não salva, mas é caminho de salvação, porque é a igreja que o Senhor edificou sobre a rocha firme, que é Pedro. Por isso, nesse dia, rezamos com carinho pelo nosso Papa Francisco,
porque ele é o sucessor de Pedro, o grande responsável de continuar conduzindo esta barca, levando-a para águas mais profundas, ajudando os homens a fazerem a travessia entre a cidade terrena e a cidade celeste. Que São Pedro e São Paulo interceda a Deus por todos nós e que por sua intercessão venha sobre todos nós, sobre o nosso Papa e sobre nossa Igreja, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.